Período imperial. Os desgastes nas relações entre Brasil e Portugal fizeram com que Dom Pedro proclamasse a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga. O nosso país, então, converteu-se em uma monarquia, e Dom Pedro foi coroado imperador, tornando-se Dom Pedro I. O período imperial do Brasil é dividido em 3 fases. Primeiro reinado, que foi de 1822 a 1831, período regencial, que foi de 1831 a 1840, e segundo reinado, que foi de 1840 a 1889. Primeiro reinado. Foi o período em que o país foi governado por Dom Pedro I, filho de Dom João VI, e regente do Brasil até a sua independência. O primeiro reinado ficou marcado pelos atritos entre Dom Pedro I e grupos políticos do Brasil, pelo autoritarismo e pela incompetência na administração do país. A aprovação da Constituição de 1824 foi o exemplo mais claro do autoritarismo que marcou o reinado de Dom Pedro I. Seu governo também foi marcado por decisões equivocadas, como a Guerra da Cisplatina, que destruiu nossa economia, e por rebeliões que demonstravam a fraqueza do governo no comando do Brasil. Pressionado por diversos grupos insatisfeitos, Dom Pedro I renunciou ao trono em 1831 em favor de seu filho. Período regencial. O filho de Dom Pedro I, porém, não tinha idade para assumir o Brasil. Assim, iniciou-se um período de transição, em que o país foi governado por regentes até que o futuro imperador tivesse idade mínima de 18 anos para assumir o país, conforme estipulava a Constituição de 1824. Esse período de transição ficou conhecido por período regencial. Essa fase ficou marcada pelas disputas entre os parlamentares brasileiros e por rebeliões provinciais. Ao longo desse período, aconteceram rebeliões como a Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês e a Revolução Farroupilha. O período regencial teve fim com o golpe da maioridade, no qual os políticos brasileiros anteciparam a maioridade de Pedro de Alcântara para que ele pudesse ser coroado imperador do Brasil com 14 anos de idade. Esse golpe parlamentar aconteceu em 1840, dando início ao segundo reinado. Segundo reinado. O reinado de Dom Pedro II pode ser dividido em diversas fases. Um período inicial de consolidação, seguido por uma fase de auge e, por fim, um estágio de decadência. O segundo reinado foi o maior e mais estável período da monarquia no Brasil, quando Dom Pedro II governou o país por quase meio século. Essa época foi marcada por importantes eventos no Brasil, como a Guerra do Paraguai. Durante esse período, o país passou por transformações que levaram ao fim do trabalho escravo e à chegada de milhares de imigrantes no país. O golpe militar que conduziu à proclamação da República deu fim à monarquia em 1889. Finalizo o período do segundo reinado explicando sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um conflito que começou em 1864 e acabou em 1870, com a vitória do Brasil e de seus aliados. Nesse combate, Brasil, Argentina e Uruguai uniram-se para lutar contra o Paraguai e contra o ditador Solano Lopes. A Guerra do Paraguai foi resultado dos choques de interesses que existiam entre as nações sul-americanas e teve como consequência a destruição do Paraguai. Para o Brasil, as grandes consequências foram o enfraquecimento da monarquia e a instauração de uma forte crise econômica no país.
É isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Até mais!